Joel, capítulo 3. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Versículo 9. Certa noite eu sonhei que estava dentro de um barracão de armamentos. Sem entender o que estava fazendo ali, saí daquele lugar e, ao olhar ao redor, percebi que se tratava de um acampamento de guerra. Ao olhar um pouco mais longe, vi que estávamos todos dentro de um vale e havia um homem subindo e descendo escadas. Então pensei, como estamos vulneráveis neste vale? E se o inimigo nos cercar? De repente, chegaram muitos ônibus repletos de soldados, tanto homens como mulheres. Ao ver aqueles ônibus, pensei se tratar de uma invasão inimiga, mas logo me senti aliviada com a seguinte impressão: não são inimigos, são reforços. Caminhando até o meio do acampamento, fiz o seguinte questionamento: se estamos em uma guerra, precisamos orar. Onde será a barraca de oração? E no mesmo instante me veio a resposta: não há somente um local de oração, para que o inimigo não venha e os destrua a todos, mas há vários lugares de oração por todo o acampamento. Após a convocação para uma assembleia solene, de santo jejum e santificação, o profeta encerrou as palavras inspiradas com mais duas convocações, para o juízo e para a guerra santa. Todas as nações são convocadas para o vale de Josafá. Não se trata de um lugar geográfico, mas do dia do juízo de Deus, conforme o significado do nome Josafá. O Senhor julga. Podemos dividir o capítulo de hoje em 3 partes: o juízo sobre os ímpios, a batalha final e a restauração do povo de Deus. Há um juízo contra os inimigos do povo de Deus, com base em acusações bem definidas, quando se cumprirá o que está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Chegará o tempo em que o clamor do sangue dos filhos de Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 10, Apocalipse capítulo 6, versículo 10, atingirá o seu clímax e o Senhor descerá com sua foice afiada, Apocalipse capítulo 14, versículo 17, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, quão perto estamos deste momento e que guerra se apresenta bem à nossa frente. Existe um inimigo voraz e cheio de cólera, com hostes malignas, usando todas as suas armas e as estratégias mais baixas, a fim de arrebanhar o maior número de pessoas para a destruição. E é contra esses adversários espirituais que temos de lutar, não com armas forjadas por mãos humanas, mas com a indestrutível armadura de Deus. Portanto, é hora de suscitar os valentes do Senhor. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, aqueles que, revestidos de toda a armadura de Deus, resistirão no dia mau e permanecerão inabaláveis, aqueles que, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça, se apressarão em pregar o evangelho da paz, que, embraçando sempre o escudo da fé, não serão atingidos pelos dardos inflamados do maligno, que, tendo a mente protegida pelo capacete da salvação,
não darão ouvidos a falatórios inúteis e profanos e às contradições do saber. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Que empunhando com mão firme a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não temerão defendê-la perante os seus algozes. Aqueles que, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, reconhecerão que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Leia Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. O vale da decisão não se trata de um momento em que decisões serão tomadas, mas do tempo em que será declarado: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Amados, é tempo de confiarmos no Senhor e crermos em seus profetas de todo o nosso coração. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Porque o dia do Senhor está perto e os sinais no céu e na terra já anunciam a chegada do nosso Redentor. Enquanto os ímpios tremerão diante das últimas manifestações, o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Diante disso, até a mais frágil alma poderá dizer: eu sou forte. Aleluia! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. De onde sai uma fonte da casa do Senhor, para descedentar os que aceitaram receber de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ali serão recebidos os vitoriosos combatentes que se submeteram ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Deus está suscitando um exército de homens, mulheres e crianças, tal qual os que abalaram o mundo na fé primitiva. Cristãos que, como Paulo, se entregarão totalmente à palavra, Atos capítulo 18, versículo 5, e como Estevão, cheio de graça e poder e do Espírito pelo qual ele falava, Atos capítulo 6, versículos 8 e 10. Pessoas como o carcereiro romano, que com toda a sua casa manifestava grande alegria por terem crido em Deus, Atos capítulo 16, versículo 34. Que pela graça de Deus estejamos diariamente nas trincheiras do Senhor, e há de ser que naquele dia o Senhor nos dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Vigiemos e oremos. Bom dia, exército de oração. Rosana Garcia Barros.